Irmãos, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos fazer uma leitura do versos 1 até o verso 12. Essa é uma carta muito, mas muito preciosa, que fala sobre Cristo, nossa esperança. Essa carta, ela foi estudada, foi muito bem explicada por estudiosos, conhecedores dos textos originais. E eu peguei esse estudo que foi feito pela escola lá da Rádio Transmundial, e eu achei muito interessante. Quero passar para vocês o que para mim foi de grande importância. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura na sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. Mesmo sem tê-lo, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Verso 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Amém, irmãos? É uma carta muito, mas muito importante, significativa, para que a gente entenda um pouco sobre a nossa fé. E, no meu ponto de vista,
Se realmente nós formos fazer um estudo criterioso só nessa primeira carta de Pedro, nós levaríamos aqui entre 5 a 6 horas de estudo para concluí-lo. Mesmo assim, nós não teríamos condições de esgotar todas as possibilidades de entendimento nessa área tão importante que é a área da revelação teológica. Mas para a gente entender um pouco essa carta, a gente precisa conhecer um pouco do contexto histórico dessa carta. No verão do ano 64 depois de Cristo, a história revela que um grande incêndio aconteceu em Roma. E todos posteriormente ficaram sabendo que foi Nero, o imperador, o responsável por aquele incêndio. Apesar de ele ter depois cuidados, ele teve cuidado em ajudar aqueles que ficaram sem teto, Nero não conseguiu se livrar das suspeitas. Assim, sendo ele procurando um culpado, ou seja, um bode expiatório, Nero levou a culpa e escolheu os cristãos como culpados daquele incêndio de Roma. Até então, o cristianismo naquela época era visto como uma mera seita judaica e era permitido ali no sistema romano. Mas depois daquele momento, o cristianismo passou a ter um destaque maior e teve vida própria e se desligou completamente do judaísmo. Até porque a gente nunca pode dizer que o Antigo Testamento ou o judaísmo, nós não podemos dizer que não foi importante. A gente pode dizer que o cristianismo nasceu no berço do judaísmo. Então, depois daquela perseguição que iniciou ali, com aquela acusação nefasta de Nero, o cristianismo foi declarado uma religião proibida. E aí começou uma grande opressão, uma grande perseguição que se estendeu por todo o império. Nesta ocasião, ou próximo desse período, o apóstolo Paulo foi morto e também foi decapitado, a sua morte foi decapitado. E Pedro, o apóstolo Pedro, foi crucificado. E a história revela que ele não quis morrer como Cristo e foi crucificado de cabeça para baixo. Essa história mostra claramente. Mas antes, Pedro escreveu essa carta para que ela fosse divulgada ao máximo entre os cristãos daquelas províncias romanas, agora sob intensa perseguição. E eles então foram convidados a estarem firmes no campo da fé, mesmo com a horrenda perseguição. O tema central dessa carta, aqui escrita pelo apóstolo Pedro, ele vai trabalhar aqui como um incentivo para que haja esperança em meio ao sofrimento, mesmo que haja perseguição. Pedro então discorre aqui nessa carta sobre o modo
de vida do cristão diante de situações adversas, extremas, até mesmo levando-os à morte ou à ridicularização, uma perseguição que é terrível, é um ataque satânico. Por isso, Pedro aqui ele vai iniciar essa carta. Eu quero que você continue aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver alguns pontos. Ele inicia sua carta, sua primeira carta, e ele endereça essa carta aos eleitos de Deus peregrinos. Então, quando ele fala aos eleitos de Deus peregrinos, não as pessoas errantes que andam sem destino aí de um lado para o outro, não, mas pessoas que residem temporariamente na terra, porque o cristão ele tem uma morada garantida para onde todos vamos, é o lar celestial. Isso que ele quer preparar para que a gente entenda. E aí você vai encontrar na Bíblia muitas referências importantes. Hebreus capítulo 13, versículo 14, diz assim: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, uma esperança de algo melhor do que aqui. Mas o apóstolo Pedro fala aqui de cristãos judeus que estavam espalhados por boa parte da Ásia Menor, estavam ali numa intensa dificuldade, porque foram dispersos, né? E pessoas que estavam espalhados aí, eles já tinham conhecimento. Estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, conforme o texto de Atos, capítulo 2, de 9 a 11, em que ali muitos se converteram na descida do Espírito Santo, e depois eles foram espalhados por muitas partes, e para esse que ele está falando. Mas Pedro também está falando para você nesta manhã, para todos os cristãos que vivem nos dias atuais, todos nós. E eu não sei se você também já teve dias em que você ficou um pouco abalado. Quantas vezes nós também nos sentimos peregrinos por causa da nossa fé. Por exemplo, quando a gente vê os desfiles lá no período de carnaval, aquela euforia carnal, a gente vê, eu não sou dali, eu não pertenço a esse grupo. Ou mesmo ao ver pessoas com pensamentos tão longe dos padrões sagrados, que foram revelados como uma conduta na ética da vida, e a gente fica então fora de contexto em muitas dessas ocasiões. Quando a gente vê uma guerra constante, grupos querendo emplacar ideologias que são empurradas a todo custo, não dá para a gente engolir, e a gente, nessa hora, poxa, isso aí não é o meu mundo, eu não estou nessa. Você concorda comigo? Quantas vezes você ficou até mesmo um pouco entristecido com coisas que querem implantar em nosso meio, tirando a liberdade de culto? Então isso tudo é porque a gente vive num país, irmãos, que ainda a gente não tem ideia do que é isso. Mas vai para alguns países aí onde o cristianismo é proibido, você não pode portar uma Bíblia. Se coloque na situação dessa. Quando a gente vê
uma batalha muito grande querendo aprovar, como recentemente foi aprovado ali no nosso país vizinho, na Argentina e outros países da América do Sul e outras partes também, aborto sendo oficializado até 12 semanas. Com 12 semanas, um bebê no ventre de sua mãe já é uma pessoa. E tem gente querendo permitir, por lei, que seja possível fazer um aborto com 12 semanas de gestação. Quando você vê grupos querendo a liberação de drogas ilícitas, que nós sabemos qual a devastação que faz. As drogas, quando entram em uma família, seja ela de que tipo for, destrói a família. Nesse sentido, também nós somos peregrinos neste mundo. Nós temos que acolher essa carta como se fosse para nós. Assim, nós precisamos estar bem com a mente limpa e preparada, consciente, para saber quais os propósitos, por que você foi criado. Então ele está falando aqui dos eleitos que foram escolhidos, e ele traz também nessa carta qual o objetivo que Deus nos escolheu. E o verso 2, responde para que nós fomos escolhidos. Diz o verso 2, para a obediência. Este é o propósito da nossa eleição, andar na conformidade com a vontade de Deus. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus ajustou a nossa vida e dos crentes à semelhança de Cristo, para que o Filho dele tivesse uma posição de honra na grande família de Deus. Mas o versículo 2 continua e explica o objetivo para o qual fomos eleitos, para a obediência. Ele fala sobre a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aí nós precisamos entender um pouquinho sobre o significado da aspersão na Bíblia. E é muito claro. Por exemplo, em Hebreus 9, versículo 13 até o 14, vai falar desta purificação, e diz assim, olha que coisa maravilhosa, Hebreus 9, 13 e 14, ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, verso 14, Hebreus 9, 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Meus irmãos, isto é muito importante. Mas se você quiser saber o que significa esta aspersão do sangue de Jesus, lá no livro de Êxodo, capítulo 24, verso 3 a 8, fala da aliança de Deus com Israel. Quando Moisés, ele ofereceu ao Senhor sacrifícios, holocaustos, pacíficos de novilhos, Moisés, então ele tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Hebreus fala também, mas esse texto de Êxodo, ele é muito significativo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 24, está escrito o seguinte:
Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Se lembra do sangue de Abel, que clamava por justiça e retribuição, ao passo que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, fala de algo muito precioso, fala de perdão e reconciliação, como era o ritual lá no Antigo Testamento, para a consagração ao serviço sacerdotal. Êxodo 29, versículo 21, fala sobre o rito para que os sacerdotes fossem consagrados, e era algo significativo. Diz assim, Êxodo 27, 29, versículo 21: pega então um pouco de sangue do altar e um pouco do óleo da unção, e faça a aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Por isso que Jesus ele tem esse simbolismo muito importante de purificação. Em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 19 até o 22. Então, já é o Novo Testamento, que vai explicar sobre o acesso à presença de Deus por nós, que foi feito por meio de Cristo. Hebreus, então, capítulo 10, 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Versículo 20: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Versículo 21: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 2, Hebreus 10, 22: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nesse texto nós temos muita coisa importante. Eu anotei aqui pelo menos 4 condições para que a gente possa se aproximar de Deus com fé, sem receio, com certeza de que seremos atendidos nos nossos pedidos, nas nossas necessidades. Então, primeiramente, um coração sincero, a lealdade que deve ser algo inerente no nosso íntimo, no nosso ser. Coração sincero. Segundo, plena confiança de fé. Que plena confiança de fé? É aquela fé que não é vacilante, que está firme, agora daqui a pouco já não está mais. Não pode ser assim. Plena convicção de fé é a fé que não hesita em confiar em Cristo e em segui-lo em quaisquer circunstâncias. Você já percebeu o que é isso? Ah, eu estou firme porque está tudo bem. Aí teve um probleminha lá, aí você já não está mais. Terceiro lugar, corações aspergidos. De quê? De uma consciência culpada, de um estado que agora você está totalmente livre, sem culpa, porque o sacrifício de Cristo nos leva a essa condição. Nossos pecados foram perdoados, a gente precisa estar removendo ou trazendo à tona pecados que já foram perdoados. E em quarto lugar, o corpo lavado com água pura. Aqui, meu irmão, não está falando de uma cerimônia
externa como o ato do batismo, mas é uma figura de purificação que acontece no seu interior. Quando você é regenerado, você tem novos pensamentos, tudo se faz novo. Essa purificação do sacerdote na aliança antiga era um ato simplesmente simbólico de uma purificação que Cristo veio fazer de uma forma total e absoluta. Por isso que Cristo deve ser e o é a nossa esperança, porque Ele trouxe essa possibilidade de mudança, de regeneração. Eu fico com dificuldade de entender cristãos que não conseguem deixar a velha vida, porque não houve ainda uma regeneração. Primeira carta de Pedro 1,3, que Deus providenciou para todos, Ele providenciou uma regeneração, uma esperança viva, e essa esperança, ela tem que ser total, a despeito dos sofrimentos, perseguições frequentes que são mencionadas nessa carta. A esperança também de um pensamento que é fundamental, que a gente pode dizer que essa carta, ela pode ter o título de Carta de Esperança em meio ao sofrimento. Mas na Bíblia fala que esperança é algo muito intenso, muito profundo. Esperança na Bíblia não é um desejo ilusório, não, mas uma convicção firme, bem semelhante à fé. Eu acho que esperança e fé, elas são irmãs gêmeas, estão muito ligadas. A ressurreição de Jesus Cristo garante-nos um novo nascimento e a esperança de que nós seremos, quando passarmos dessa vida, seremos levados para onde Cristo está, na sua glória. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para uma herança, os crentes têm uma herança, não somente para uma esperança, mas para uma herança que está no ângulo superior, uma esperança que é eterna, que está conservada e guardada para todos os crentes em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Primeira carta de Pedro 1,5. Somos guardados pelo poder de Deus. É uma afirmação contundente do poder de Deus que está sendo aplicado na preservação dos crentes em Cristo Jesus. Continuando, 1 de Pedro 1, de 6 a 8, pede que a gente exultai. O que é exultar? É uma alegria assim intensa do louvor a Deus, porque você recebe isso quando crê em Jesus. Apesar de não ver agora, diz o texto, você crê nele, tem um coração, teu coração pode ainda sentir, mesmo que os seus olhos não o vejam. Investigando qual ocasião as quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. 1 de Pedro 1,11. E aqui fala do Espírito Santo, que aqui é chamado porque Cristo enviou, e Ele foi aquele que veio para consolar, para estar conosco todos os dias da nossa vida. Primeira carta de Pedro 1, versículo 12, fala do Espírito Santo enviado do céu, da parte de Cristo,
Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 33, que diz: Cristo exaltado à direita de Deus, cumprindo a promessa de enviar o Espírito Santo, o Consolador. Concluindo esta palavra desta manhã, eu creio que dá para a gente pedir com fé que a nossa consciência seja cada vez mais e mais aberta para entendermos de uma forma clara sobre a proteção que é proporcionada pelo poder de Deus e que em tempos de crise pessoal ou nacional nós possamos nos aproximar mais de Deus e não culpá-lo. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa carta, como falei, ela não dá para ser estudada em 30 minutos, 40 minutos. Ela é preciso de mais e mais debruçar sobre ela, estudar, e isso vai ampliar a sua fé. Que Deus nos abençoe. Quero orar por você. Nesse momento eu vou pedir que você se concentre e pense no seguinte: eu sou um filho de Deus. Eu creio que não estou abandonado neste mundo, neste vale de lágrimas, porque Cristo está à destra do Pai e intercede por nós. Pai, nós te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome. Muito obrigado, porque Jesus veio nos trazer esta esperança viva, que nos faz pessoas conscientes de que possamos servir como instrumentos teus para abençoar vidas que estão sem esperança neste mundo. Nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.